Então, vamos lá, começando a gravação aí. A gente está fazendo a aula de tira dúvidas, né, preparatória para a próxima prova, para a segunda prova. Hoje não vamos nem compartilhar a tela, se não for necessário em algum momento, porque é mais um bate-papo mesmo, é um momento aí para os alunos que estão presentes tirarem dúvidas, perguntarem, né, sobre, de repente, a primeira prova, alguma coisa que queiram saber aí. Então, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Está o Rafael, está online, da Maris, né? Mais É, alguém? Mais alguém está online de aluno? eu acho que é só os dois. Só os dois, né? É. Bora lá, meninas. Vamos aproveitar então. Só vocês podem perguntar à vontade. Tô nem- Ah, foi? Tá dando pra escutar? Agora sim, Rafael. Tá. Então, eu tive. Nossa, eu errei bastante, mas é em questão mais de interpretação mesmo. Acho que na hora deu nervoso, não sei. Deu um nervoso lá? Ah, deu um branco na hora lá, não lembrava quase nada. Negócio de PDCA, que eu estudei bastante, eu errei. E aí depois, em casa, eu fiz a prova, assim, tranquilo e de boa, acertei 22. Nossa. Aí eu fiquei mais bravo ainda, né? É ruim, né? É. Teve Aí alguma eu questão que te chamou a atenção? Ah, né, teve um aqui de cálculo que eu fiz a soma, só que eu errei por causa de. Eu achei o resultado certo, mas Uhum. eu não fiz a segunda opção, que é achar o valor por peça da mão de obra. Tipo, eu fiz o valor total de unidades produzidas, mas estava no interpretar a pergunta a questão de quantas unidades saiu o valor de cada unidade produzida pelo operador. Certo. Você conseguiu identificar aqui que faltou? Eu não tenho a prova aqui. Se você tiver a questão para passar para a gente, para dar uma olhadinha. Mas Então, deixa eu ver aqui. Não dá para ver direito, né? não, nós temos aqui. Deixa eu ver se consigo colocar a tua tela grande aqui de alguma maneira. Não, não consigo ver assim não, né? Eu leio? Agora a tela ficou Eu grande já aqui. consegui, Jota, destaquei ele. Show. Bom, manda de novo lá, Rafael, pra gente. É. Apareceu, Rafael, só que daí saiu. Eu acho que você ativou a câmera. Ativa a câmera de novo aí. Aí. Agora. Tenta ficar bem paradinho que eu vou tirar um print da tela, tá? Não mexe o celular, não. Só um minutinho. Só um instante. O cantinho aqui ficou meio ilegível. Tá vendo o canto de baixo aqui direito? Tá um pouquinho amassado, tá? Do outro lado, tá um pouco ilegível. Tenta deixar a folha retinha. Calma aí. Ah, o fone ajuda. Melhorou? Deixa paradinho. Ó, copiei aqui, deixa eu ver se eu consigo ler agora. O que foi essa Achei. dificuldade nessa questão? Então, na verdade, tipo assim, eu fiz ela certa. Eu achei a quantidade de unidades produzidas. Uhum. Só que eu não entendi na pergunta e não vi também nas respostas aqui que tinha o custo unitário de mão de obra também. Aí eu fiz o quê? Achei a unidade produzida e não fiz a conta de divisão para achar a quantidade do valor da mão de obra. Aí eu marquei a questão A só, que era o 3, mas na verdade era o B, que era 3 e a 4. É a quantidade de potes produzidos e é o custo unitário da mão de obra. A Damares falou aqui que errou também a 6. Questão 6.
Tá, só um minutinho, estou tentando jogar dentro do Word aqui para eu virar a imagem que ela ficou deitada, para conseguir ler isso daí. Vamos lá. Arnaldo trabalha como cozinheiro na V6, empresa que comercializa doces de leite artesanais em potes de 1 kg. Será que é isso? 1 kg, né? Seu salário é de 1.848, sendo sua produção de 15 potes de doce por hora. Em determinado mês, ele trabalhou 176 horas e 22 dias. Tendo essas informações como referência, analise a segunda. O cozinheiro produz 3.000 doces, 3.000 pacotes de doce conforme a jornada estabelecida. Então, dentro daquele mês, ele trabalhou, ele faz 15 potes por hora, né? Então, aqui é fácil. Essa primeira é só multiplicar 176 horas vezes... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Compartilhar essa tela. Estão vendo o Word aí? Sim. Então vamos lá. Então no texto fala que ele trabalhou 176 horas, né? E que ele faz 15 potes por hora. Então 176 vezes 15, essa é a primeira continha que a gente tem que fazer para ver se a primeira afirmação é verdadeira. Está vendo o calculador aqui? O computador está bem lento hoje. 176 vezes 15. Ele produz 2.640. Então, a primeira afirmação é falsa. Beleza. Segunda afirmação, vamos colocar aqui falso. Segunda, ao trabalhar 8 horas por dia, o cozinheiro atinge a produção de 200 potes. Ao trabalhar 8 horas por dia, o cozinheiro atinge a produção de 200 potes. Se faz 15 potes por hora, essa afirmação também tem que ser falsa, né? De cara já dá para saber. Se ele faz 15 potes por hora, ao trabalhar 8 horas por dia, dentro dos 22 dias, nós vamos chegar na mesma coisa, né? 8 horas por dia vezes os 22 dias é igual a 176 horas que já estava ali anteriormente, né? Então, em 176 horas a gente já sabe que ele faz 2.640 potes. Então, a segunda também é falsa, né? 2 também é falso. A terceira, a quantidade de potes produzidos no período corresponde a 2.640. Então, com a primeira continha aqui, já a gente conseguiu ver que a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira, tá? Então, aí para a resolução, a gente elimina a alternativa C, elimina a alternativa D, né? A gente sabe que a terceira é verdadeira. E a 1 e a 2 é falsa. Então, a gente elimina aqui já. E a quarta, o custo unitário de mão de obra direta na empresa é equivalente a 70 centavos. Bom, baseado no que está ali, a gente deveria pegar o valor do salário dele, que é 1.848, certo? E dividir pela quantidade de portes que ele faz, que é 2.640. Então, vamos na calculadora aqui, ó. 1.848 dividido por 2.640, 0,7, né? Então, a gente encontra aí os 70 centavos que fala na questão. Então, a 3 é verdadeira e a 4 também é verdade. Alternativa correta, alternativa B, né? Foi isso mesmo no gabarito? Não. A alternativa B é a correta. Só que nem eu falei para você, eu não prestei atenção na hora de ler a questão do preço da mão de obra unitária. Aí eu fiz só a soma das unidades. Foi aqui que você lançou, nessa última continha. Aí eu olhei lá, bateu a quantidade, fui e marquei já, mas não prestei atenção na mão de obra. Fez a conta aqui na folha, ó. Chegou a fazer, mas... Você fez a conta na folha aqui, ó, 1.848 é dividido por 2.640, né? Daria os 70 centavos. Ao contrário, você fez ao contrário.
Não, faltou É, não, 100 não, sim, mas aí eu já sabia que era 70 centavos no caso, né? Eu só abreviei pra conta ficar tão grande. Entendi. Mas É. daí, no caso, no dia lá eu não fiz essa conta, eu fiz depois que cheguei em casa Ah, que aqui você tava. fez depois, entendi. Então só faltou isso, né? Era só pegar o valor do salário lá, ó, 1.848, e dividir pela produção que a gente encontrou já no primeiro cálculo aí. Entendi. Mas é, esse faltou o número é que eu fiz mais pra abreviar, pra diminuir a conta, entendeu? Entendi. Mas daí, no caso, eu já sabia que era o É, 70 como você está dividindo um valor menor por um maior, né? Tem que dar centavos ali. Beleza. Teve mais alguma Ok. dúvida? Mais Provavelmente deve alguma ter questão dúvida? parecida aí, viu, na prova de novo. É, É, provavelmente não muda muito, né? será que muda bastante? Eu tava pensando nisso, falei, nossa, Que não. Não, não deve ser muito diferente da primeira prova, não. É claro que não vai ser, não são as mesmas questões, né? Mas, principalmente essas questões de contas, elas aparecem. Vai ter juro simples, deve ter juro composto, alguma de percentual ali, sempre tem, né? então. Um aqui também na hora lá não consegui decifrar certo, foi liquidez, coisas de liquidez. Nossa, isso aí até hoje eu não peguei direito. Aí eu tava estudando esse dia que eu vi que quando a liquidez ela é tipo 1,76, então a empresa está num valor favorável, porque cada R$ 1 ela tem 76 centavos ainda. Qual questão que era, você lembra? Até a 9. Quer tentar pôr na tela de novo aí pra gente? Pô, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Tenta colocar a folha em cima de uma mesa para ficar retinho. Calma aí. Gabriel, puxa ele, vai ali. Calma aí, deixa eu ativar a câmera. A Damares que errou a 9 também. Ô Joyce, como é que você faz para aparecer na tela grande aqui? Será que eu não consigo mandar no chat alguma foto melhor? Talvez, se você conseguir mandar uma foto no chat, acho que é melhor, fica bem certinho. Ô, Jota, você tem que destacar o aluno. Você clica em cima dele e clica em destacar para todos. Não parece aqui para mim, não. Vê se ficou bom aí, professor. Eu acho que o João não consegue, porque quem Mais fez a setinha, reunião é Jota. você. Dá pra ver, não conseguiu ver no. Parece que está cortando o finalzinho de umas palavras aqui, ó. Calma aí, deixa eu mandar de novo. De novo. Melhorou? Essa parece boa. Deixa eu ver onde que ela vai aparecer aqui para mim. Só o meu computador está muito lento, tá? Então, uma paciência aí, porque... Ué, ele mandou a foto, eu não tô vendo. Mandou no chat, eu fiz download aqui. Tá no chat, Joyce. Ah, eu vi agora.
Eu peguei a foto ruim. Beleza. Então vamos lá. Cláudio e Vanessa são proprietários. Peraí, deixa eu tirar lá da frente aqui. Cláudio e Vanessa são proprietários da Clavan, prestador de serviço de transporte rodoviário municipal e intermunicipal, e estão analisando o balanço patrimonial corporativo. Segue os índices calculados pelos sócios. Endividamento 0,29, liquidez 1,76, liquidez seca 1,3. Tendo-os como referência, verifique as análises. Então, tá. Então, para a gente entender o conceito de que é cada índice, né? Então, baseado no que é cada índice, a gente tem que saber analisar. O endividamento geral de 0,29 indica que 71% do ativo está comprometido com as dívidas. Índice de endividamento. Deixa eu só ver aqui. É o passivo total dividido pelo ativo total, o índice de endividamento, né? Então, se ele está falando do resultado de 0,29, quer dizer que ele tem menos dívida. Então, essa afirmação está incorreta, né? É o contrário. Certo? É isso, a fórmula do índice de endividamento, passivo dividido por ativo total. Então, quanto menor o percentual, mais a empresa vai depender de recurso próprio. Perdão? De recursos próprios. Tá. Alternativa B. Os valores revelam como está a situação organizacional e, por serem classificados em índice de lucratividade, permite importante retorno financeiro. Não são índices de lucratividade, né? São índices de liquidez. Então, essa afirmação aqui, só esse trechinho, torna a... Vamos dizer aqui em cima. Só esse trechinho aqui torna a questão errada, tá bom? Então, eles não são índices de lucratividade. Com a liquidez corrente de 1,76, a empresa terá dificuldades de quitar o empréstimo bancário decorrente do fato de tal índice ser superior ao valor de 1. É exatamente o contrário. Todos os índices de liquidez, quanto maior ele for, melhor é para a empresa, tá? Então, o índice de liquidez de 1,76 significa que para cada R$1 de dívida, a empresa ainda tem 76 centavos sobrando. Então, essa afirmação vai ao contrário do que o índice diz, tá bom? E índice de liquidez seca de 1,13. Verifica-se que, mesmo subtraindo o valor dos ativos circulantes, a empresa, o valor do estoque do ativo circulante, a empresa consegue pagar as dívidas assumidas, né? Essa aqui é a alternativa correta, né? Se você pega o índice de liquidez, ele nada mais é do que o ativo circulante menos o estoque. Então, a gente está considerando aqui apenas o dinheiro líquido de verdade da empresa, né? Porque o estoque ele ainda vai ser vendido e convertido em dinheiro em outro momento. Então, nós estamos considerando apenas o dinheiro que a empresa tem em caixa, em bancos, dinheiro líquido de verdade, dividido pelo passivo da empresa ali, né? Pelo passivo circulante. Então, a gente consegue identificar que para cada R$1 de dívida no curto prazo que a empresa tem,
ela ainda tem 13 centavos sobrando em caixa, sobrando em bancos ali, né? E essa afirmação aqui é a verdadeira, né? Não tem nada contradizendo ela aí. É isso mesmo? A correta é a alternativa D? A correta é a alternativa D, professor. Tá certo. Conseguiu entender o porquê? Você tinha marcado a B aqui, né? Então, que nem eu falei para você, lá na hora eu não entendi direito. Aí depois eu estava estudando sobre liquidez que eu entendi que, tipo, a empresa tem 1,76, então ela está favorável. A cada R$ 1 que ela deve, ela Isso. tiver 10 centavos a mais ou 15 a mais de R$ 1, ela já está favorável. Ela não pode estar abaixo de R$ 1. Isso aí, todos os índices de liquidez, quanto maior que for de R$ 1, melhor é para a empresa, tá? Sempre quando for maior que um, é uma situação favorável, é uma situação boa para a empresa. Quanto for menor que um, é uma situação ruim. Todos os índices de liquidez. Essa alternativa que você marcou como alternativa correta, ó, você consegue identificar que ela estava errada apenas na leitura dela, por estar falando de índice de lucratividade, tá? E o índice de liquidez seca e liquidez corrente, eles não são de lucratividade. Então aqui já dava para eliminar essa questão, tá? Lucratividade cairia no balanço, tipo, na parte contábil. Peraí. Eu acho que nós não temos nem índices que são chamados de índice de lucratividade, tá? Nós temos talvez alguns indicadores que indicam margem de lucro, lucro líquido, lucro, mas não são chamados índices de lucratividade. Então é até um termo incorreto ali. Entendi. Beleza? Agora os outros, ó, aqui ele é o contrário do que está falando, né? Está falando que ela tem uma liquidez de 1,76 na alternativa C, está falando que isso é ruim, mas na verdade é o contrário, né? Ele é bom. Quanto maior for de R$ 1, é uma coisa boa. Então a alternativa correta é a D mesmo, né? D, a única. Isso. Aí tem a 10 também, que eu fiquei na dúvida. Vários fez igual eu fiz também. Já mandou a foto dela aí para nós? Vou mandar aqui agora. Meu celular tá ruim, tá travando. A internet também tá ruim, tá com frio. Tá com frio. Congelou. Ô Damires, você está aí online com a gente? As dúvidas aí são as mesmas para você? Ela tá falando aqui que até agora as questões eram as mesmas. Tem alguma outra coisa, Damares, que você É queira da Mari, eu perguntar? falei da Miss, perdão. Outra questão, né? Ô Rafael, você acertou quantos na prova? 12? Acho, 12. Quanto que você acertou? 12? 12? É. Você está com 100% ou não? Tô com 100%. Bom, mais um pouquinho já dá para... E será que cortou aqui cortou no computador, né? Questão 10, né? A 10. Essa você errou também? Essa eu errei. Aí, no caso, ele fala que o cara aumentou o valor da mercadoria e depois ele queria retirar para voltar ao preço original. Aí eu não lembrava como fazer a conta e pus para retirar os 30% que ele aumentou, mas não é. Vamos lá, então. Rogério é proprietário da padaria artesanal Esquina Pão e no último mês aumentou o preço do pão de fermentação natural em 30%. Devido à queda nas vendas do produto, está oferecendo desconto para pagamento à vista. Assim, desejando que o produto volte ao preço original, faça os cálculos e assinale a alternativa que contém o valor em porcentagem do desconto que deve ser concedido. E aí você mandou lá os 30%, né? Certo. Ó, essa questão, né, já com conhecimento aí básico de matemática, a gente já poderia eliminar a alternativa D, né? Já dá para saber que não é D. O que você fez? Você fez baseado em R$ 13, é isso?
Então, lá na hora eu não fiz conta. Eu coloquei a C 30%. Aí depois que eu fiz, tipo, eu tava pesquisando lá, eles falam que quando é assim, você pode pôr o valor, né, no caso. Aí se é 30%, eu posso colocar que é R$ 100 a peça. Mas 30%, aí vai ficar 130. É uma maneira fácil de resolver seria colocando o preço no pão, né? Foi mais ou menos o que você calculou É, aqui, ó. Então você colocou o pão que custava 100, por exemplo, passou a custar 100, mais 30% e passou a custar 130. Então se você é, quisesse que ele voltasse no preço original, você tinha que dar um desconto de R$ 30, né? Nesse preço. E aí esse desconto de R$ 30 em cima dos 130, ele não tem como ele valer os mesmos 30%, tá? Dá para resolver fazendo uma regrinha de 3. Deixa eu tentar. regra de treino. Foi o que você tentou fazer aqui? É? Regra de 3 salva muita coisa, né? É. Então, ó, você vai querer saber o quanto vale os R$ 30 perante os 130, né? Você quer dar esse desconto de 30 por 130 aqui. Então, se você faz essa divisão, é como se fosse a regra de 3, né? Deixa eu pegar uma palavra. Se você faz a divisão aí dos 30, né? Que você quer saber frente total, você já consegue pegar ali os 23%, ó, vezes 100, vai dar, opa, dividir, vai dar os 23,07%. Então, na regrinha Como que de você fez? 3, eu, Qual eu foi a conta que você peguei, ó, fez? o raciocínio é assim, ó, eu quero saber o quanto é a parte que eu quero dar de desconto sobre o valor que eu tenho. Então, eu queria que ele voltasse no preço original, não era? O preço original Isso, não era 100? isso. Certo? Então, o preço atual é 130 e o preço ó, atual é 130. E eu quero que ele volte para 100, certo? Certo. Precisa voltar para 100. Então, para isso, tenho que diminuir 30 de 100. Para fazer essa conta percentual, eu vou dividir o 30 por 100. Se fosse uma regra de 3, seria assim, ó, 30 equivale a X percentual que eu vou descobrir. Aqui não é assim não, desculpa. 130. Aqui é assim. 130 equivale aos 100%. Então, na regra de 3, o que eu faço? Multiplico aqui para depois dividir, né? Então, ficaria assim, ó, 30 vezes 100 dividido pelo 130. Certo? Está acompanhando, Rafael? É isso mesmo? Está entendendo? Tá entendendo? Então, a gente encontraria, fazendo essa divisão, né? A gente encontraria lá os 0,23%. Depois tem que multiplicar por 100 para voltar, né? Então, na regra de... Não consigo fazer flechinha aqui, mas está acompanhando o mouse? Ó? Na regra de 3 é 30 vezes 100. Vou tentar montar aqui para você. Vai ficar assim, 30 vezes 100 é igual a 130 vezes o x. Vou colocar asterisco aqui. E aí, na hora de finalizar aqui, né, o x vai ficar igual aos 30 vezes 100 dá 3.000 dividido por 130, que vai dar o resultado de 0,023 ali, aproximadamente, né? Que depois eu vou fazer vezes 100 para chegar em percentual. Que vai dar os 23,07 ou 0,8% que está na questão, que está aproximado lá. Cara, até hoje eu não consegui pegar esse negócio de regra de 3. Né?
Regra de 3 tem um monte de tipo de uso, né, que você pode fazer. Então, por exemplo, nesse caso eu queria saber quantos por cento eu tenho que reduzir referente àqueles R$ 30. Então, 130 mil, ele vai ser o 100% que eu tenho agora. Meu 130 é 100%. Quantos por cento eu tenho que reduzir para chegar de novo nos R$ 100? Eu posso fazer a conta desse jeito, né? Monta a regrinha de 3, você vai encontrar aí o teu percentual. E a questão 11, foi fácil? A 11 foi de boa. Então, ó. Quantas você acertou, Damares? Damares, está no chat? Ela acertou 13. Ela errou a 7 e a 8 também. A 7 e a 8 a gente falou já? Não, né? A 7 e 8 é matemática também? Ela tá falando que ela tá no ônibus, por isso que ela tá respondendo pelo chat. Sem problema. Ô, Rafael, ajuda a gente. Manda a foto da 7 e da 8 aí, por favor. 7 da 8? Aham. Manda aí. Acho que a 7 a 8 foi que você acertei a 7 a 8. Eu acho que acertei. Dentro do arquivo aqui. Chega na hora, dá mó nervoso. Ah, mas tem que ficar calmo. Não adianta ficar nervoso. Eu fiquei meio nervoso, já cheguei meio nervoso lá na pista, meu carro começou a fazer um barulho estranho. Aí eu parei lá, o barulho ficou. Aí já entrei pra sala de aula preocupado na hora de voltar embora. Já achou que nem ia chegar. Nossa. Vamos ver a 7, ó. Vinícius, proprietário da V6 Pod, sabe da importância do controle orçamentário no dia a dia das suas atividades. Tendo essas informações como referência, analise as afirmações e assinale a alternativa válida. Então, são só afirmações, né? Talvez alguma coisa conceitual. Vamos tentar entender qual que é a correta. O custo fixo representado pelo açúcar compreende desembolso relativo à capacidade produtiva da corporação em determinado período. Então, é uma frase confusa aí, né? Mas logo de cara, ó, se ele tem uma... Esse V6 pode, talvez na questão anterior, está falando
que é uma empresa de... A gente tem a 6 aqui para cima? É uma empresa que faz doces, né? Então é uma continuação, a questão 6 e 7 são continuações. Então essa empresa do cara, ela faz doce. E aí na primeira afirmação, na primeira alternativa, fala que o açúcar é um custo fixo. Então, assim, o açúcar, ele é uma matéria-prima do doce, né, que ele faz. Por ser uma matéria-prima, ele não pode ser um custo fixo. Ele é um custo variável, porque quanto mais doce ele faz, mais ele vai gastar com açúcar. Então, aqui a gente já mata a alternativa, né, na afirmação de que uma matéria-prima Tá bom. Deu uma travadinha aqui. O meu tá travado também. turma, voltei, então por aí, estão me ouvindo? Tá ouvindo agora? Caiu a energia, deu uma queda de energia aqui, mas já só foi queda mesmo. Deixa eu tentar recuperar o arquivo do Word. Vocês ouviram o que eu estava falando? Deve ter caído da Alexandra também, né? Não está online, mas... Você parou na alternativa A da questão 7, né? Na alternativa A, ela estava falando que, por falar que o açúcar era um custo fixo, né? Ela já tornava a questão errada, tá?
Então, não poderia afirmar que era um custo fixo por ser uma matéria-prima que é utilizada ali na confecção dos Porque quanto doces. mais produto produz, mais vai usar, né? Isso aí, quanto mais doce ele vender, mais ele usa a matéria-prima, né? Então mais açúcar ele precisa. Então todo produto, né, todo custo que está envolvido diretamente com a produção daquilo que a empresa vende, ele é um custo variável, ele não é um custo fixo. Então, o custo fixo Ah, é, por exemplo, internet, a conta de água da então, empresa, né? então, no caso, a Bi também aqui já não é, porque tá falando que pote de vidro utilizado na armazenagem, então já não é, porque é a embalagem que vai usar, quanto mais você produzir, mais embalagem você vai usar. Eu não consegui abrir a imagem não, mas se for a embalagem, né, ela também está relacionada com o produto final. Quanto mais eles venderem de doce, né, mais embalagem. Oh, Deus, fechou a imagem. Aí assim é salário mensal classificado como fixo, isso é assim. Então vamos lá. O pote de vidro utilizado para armazenagem de doce é um insumo e de insumos é considerado gasto com as despesas variáveis de venda e elaboração. É uma questão bem confusa, né? Tá vendo? O pote de vidro utilizado para armazenagem de doce e de insumos é considerado gasto com as despesas variáveis de venda e de elaboração. Quando vocês lerem uma afirmação assim confusa, é provável que ela esteja errada. Tá vendo? Ela não está falando nada com nada. Ó. Gasto com as despesas de vendas. Então, assim, essa questão ela erra ao falar que o vidro é uma despesa de venda. Tá? Mas ela usa, por exemplo, a despesa variável. Aí você fala assim, poxa, então o vidro ele é variável, né? Já que o açúcar é variável, o vidro também é. Só que não é uma despesa de venda. Então, é uma afirmação que foi mal elaborada, está confusa, né? Toma cuidado com esse tipo de afirmação, tá? A letra C, o salário mensal é classificado como um custo fixo pelo fato de representar um custo realizado que independe da quantidade vendida. Tá. O salário ele pode ser um custo fixo ali, né? Porque o funcionário não ganha por produtividade. Então, se ele produzir 1.000 potes, se ele produzir 900 ou 1.100, então o salário dele não vai mudar, tá? Mas o salário não é considerado custo. Então, essa aqui é a alternativa correta, né? Lá na pergunta. Vamos ver a última É, alternativa. Pode falar. essa aí foi a correta, mas eu também fiquei na dúvida, porque o salário é classificado como custo, Salário mas não pode ser era mais considerado próximo, custo. era Ah, mais tá. próximo, eu marquei ela. É complicado, uma questão um pouquinho mal elaborada. As afirmações estão mal elaboradas, sabe? Mas tudo bem. T. O aluguel do prédio é denominado custo variável por sofrer alteração com a produção e comercialização das mercadorias. Essa daqui ela traz o conceito do que é custo variável, né? Mas coloca aqui um custo que ele é fixo, tá? Aí, no caso, o aluguel geralmente ele não é variável, né? Não, o aluguel nunca é variável, né? Ele é um custo fixo. Não, se você produzir 1.000 peças ou 10.000 peças dentro daquele prédio que você aluga, o aluguel vai ser o mesmo, né? Então ele não varia de acordo com o que você vende, com o que você produz. É. O Tem conceito como. de custo variável está diretamente ligado à quantidade de produtos ou de vendas que você tem, tá? É. Então, uma vez fizeram uma pergunta para mim, mas se o aluguel ele sobe uma vez por ano, ou a cada 6 meses, ele não pode ser custo variável? Eu falei, não, o custo variável é conforme a produção do produto que você faz. Não tem nada a ver com o aumento do aluguel a cada 1 ano, 6 meses. Isso. Se você pensar, por exemplo, num escritório de contabilidade, o custo de energia elétrica é um custo fixo para eles. E mesmo que não vai ser o mesmo valor todo mês, só que é um custo fixo, porque independe do quanto o cliente ele atende ou não, ele vai gastar energia, não é sempre o mesmo valor, mas é um custo fixo, não é um custo variável. Tá? A questão 8 também ficou, a colega tinha pedido, né? Ah, não estou compartilhando a tela? Deixa eu botar a tela de volta aqui para vocês.
Que foi, professor? Então, a questão... Questão 8 que a Damares pediu para a gente também, né? 7 e 8 ela falou que estava na dúvida. Questão 8, ó. Marilene trabalha no setor contábil da PR Cerâmica, fábrica de pisos. E em 2025, né, a organização apresentou os seguintes valores extraídos dos seus demonstrativos contábeis. Custo do produto vendido, 21 mil. Estoques, 3.500. Tendo essas informações como referência, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Só um instante aqui. Alternativa A. Ao calcular o custo dos produtos por meio do planejamento de aquisição de insumos, o empresário obtém a idade média do estoque. Jesus. Você lembra que eu falei aquele negócio de questão estranha, né, de afirmação estranha? Ao calcular o custo por meio do planejamento. Então, assim, quando você planeja alguma coisa, você não está calculando, você está prevendo, né, o que você pode gastar ou não. Então, não se faz nenhum cálculo por meio do planejamento de aquisição de insumos. Então, é uma afirmação totalmente boba, né? Não serve nem para confundir o aluno. Alternativa B. Os estoques conseguiram auferir um giro de 6 vezes, pelo fato do índice de lucratividade ter alavancado a retomada gradual da produção. Outra dica importante aqui para esse tipo de questão. Ele está falando do índice de lucratividade, está vendo? Em algum lugar da questão, está falando do índice de lucratividade? Não fala, né? Então, assim, é uma questão difícil, não é uma questão que não tem como você conferir se é de verdade isso ou não. Então, é uma questão que você já pode jogar como errada, tá? C. O giro de 0,16 das mercadorias mensura a celeridade com que os estoques são comercializados com os consumidores representados por instituições. Para calcular o giro de estoque, a gente tem que dividir o custo do produto vendido pelos estoques médios. Vamos considerar que esse estoque de 3.500 é o estoque médio, né? Então, ó, o custo do produto vendido era 21 mil. É o 6 que está aqui em cima, né? O custo do produto vendido era 21 mil, dividido por 3.500. Então, nós temos um giro de estoque de 6, tá? Então, falar que o giro de estoque é 0,16 já está errado nessa afirmação, tá bom? Aqui em cima ele até fala o giro de estoque de 6 vezes, né? Mas não tem índice de lucratividade para a gente fazer essa comparação ou fazer essa afirmação, tá bom? Então, o giro de estoque aqui está errado. E a alternativa D. A idade média dos estoques da empresa é de 60 dias. Essa quantidade de dias é calculada por meio do valor relativo aos estoques e ao custo do produto vendido. Então, para calcular, né, a idade média de estoque, vocês lembram da continha como é que era? A gente primeiro calcula o giro do estoque, certo? Nós calculamos aqui que é 6, né? E depois a gente vai fazer lá os 360 dias do ano, que a gente considera dias no ano contábil, né? Dividido pelo giro de estoque, dividido por 6, nós vamos encontrar a quantidade de 60 dias. Então, essa é a afirmação correta. Se vocês lerem as afirmações, essa é a única que tem um pouquinho de sentido. A idade média dos estoques é de 60 dias, dessa quantidade calculada por meio do valor relativo aos estoques e ao custo da mercadoria vendida. Certo? Essa é a única que faria sentido. A Damares está aí com a gente, estava com dúvida nessa questão. Você lembra qual que foi que você marcou? Por que que errou? Quer dar uma olhadinha para a gente sanar essa dúvida?
Tá com áudio ruim aí? A gente está gravando, depois você pode dar uma olhadinha lá na gravação também. Tá no ônibus ainda, né? Beleza. A gente vai mandando bala. Se tiver alguma questão que você está com dúvida, fala qual que é. Aí o Rafael manda foto pra gente e a gente tenta resolver. Rafael, como é que tá? Tem mais alguma questão que você quer rever? Com dúvida de algum assunto das agendas? Algum tema? Ah, tô analisado aqui, mas tá mais de boa. É que assim, que eu estudei bastante, assim, em cima das coisas que eu errei, sabe? Que foi questões. Foi coisas bobas, mas que eu não prestei atenção, mas eu. Isso é Às importante, vezes é o Rafael. nervosismo que atrapalha, né? Então aí tem que tentar manter a calma, para ler com calma a questão, né? É importante revisar realmente as que você errou, porque vai ter questão parecida, né? Então, de repente, um pouquinho de calma na próxima. Você falou que você acertou 12 e você está com 100% de frequência? É. Faltou uma só, mais uma você tinha passado, né? Mais um ano passado. Era Meu, 13 mas questões. eu, na verdade, aconteceu aquilo lá que eu falei pro senhor. Eu cheguei já dentro da sala preocupado com do carro. Aí fiquei No carro, né? pensando, com medo na hora de ir embora. Não tinha, tinha acho que R$ 10 no Pix, ó. Falei, agora acho que é buscar. Agora eu vou como que eu vou embora. Nem arruma o carro e nem paga um ônibus nem um Uber para ir embora, e tá enrolado. Falei, nossa, aí fiquei com ensinamento e não conseguia prestar atenção direito. Aí, nossa, aí bate nervosismo na hora ainda. Ah, mas tem que ter calma. É o que a Damares está falando ali também, ó. Precisa prestar mais atenção nas perguntas, ler com calma, ler com atenção. O tempo, acho que é mais do que suficiente para fazer a prova. O tempo dá de sobra, então dá para ler com calma. De repente leu uma questão que está com dúvida, deixa ela para rever depois, vai, passa por uma próxima questão, depois você volta nessa que ficou com dúvida. Porque assim, o tempo para fazer a prova, eu acho que sobra um pouquinho, é um tempo tranquilo. Então, acho que vale a pena ler com calma mesmo. De repente chega um pouquinho antes na escola, bebe uma água, vai ver onde que é a tua sala, senta na cadeira lá, dá uma relaxada um pouquinho antes, para vocês não ficarem nervosos na hora de fazer a prova. Leva uma balinha, um chocolatinho, também ajuda a acalmar. É complicado. Dessa vez vai dar certo. Vai sim, com Ai, certeza. Mas daí, no caso, o senhor falou que se não passa na segunda, daí tem uma reclassificação. Eu achei que teria que Foi fazer o terceiro módulo de novo. você que me mandou correr até aqui hoje? Hoje não. Você me mandou correr até aqui? Alguém me mandou, acho que foi você sim. Me perguntando se não passar na segunda prova, né? Se não foi você, foi um colega perguntando a mesma coisa. Mas é isso, ó. Você fez a primeira prova, agora vai fazer a segunda. Caso não seja aprovado na segunda prova, aí tem no semestre que vem o momento de pedir a reclassificação, que é uma outra prova que vai ser aplicada ali, só que nessa outra prova você tem uma quantidade de acerto um pouco maior, tá? Não lembro de cabeça. Vai ter que acertar um pouquinho mais. Acho que 18, né? acho que é isso mesmo. Acho que é 18. Foi o Só que daí não tem os mas pontos. eu não sei se vale a pontuação acrescida na reclassificação. Não tenho certeza. Eu acho que é melhor se esforçar para passar na segunda mesmo. Com certeza, Melhor. com certeza. Vale a pena você estudar bastante agora, aproveita os horários que for disponível para estudar, rever as questões que errou, dá uma olhadinha naqueles arquivos de revisão que a gente disponibiliza, deve ter questões parecidas dessas agendas, e faça aquelas lá também, porque você acostuma com os temas, né, das questões diferentes. Uma coisa que confunde também bastante na hora da prova é a questão dos elementos do PDCA lá, que é o Chequi, o Do, o Plan. Chega lá na hora, ele faz a questão, aí você fica na dúvida do que é, porque as questões é tudo parecidas, só muda a posição das palavras. Aí você fica na dúvida, na hora você não lembra qual que é o de planejar. O de planejar você lembra, mas daí você não lembra qual que é o de verificar. O PDCA, ele é uma ferramenta assim, mas é que os nomes estão em inglês, mas dá para quase trazer para o português sem muita dúvida. Tem que acostumar com os termos. Ó, esse daqui fica maiorzinho para a gente. Então ele é um formato de ciclo. Se você pensar no formato de ciclo, você não vai esquecer. Ó, PDCA.
Plan, do, check e action. Planejar, executar, verificar, ou checar, né? Lembra do C de checar e o A de agir. Que aí, Então, eu decorei isso hoje, o P de planejar, o C de checar, o A de agir. Aí e o do aí, que é sobra é fazer. executar. Fechou, está decorado. E aí o próprio nome já ajuda a gente a entender, né? Então, no planejar, o que eu vou fazer? Identificar problemas, analisar as causas do problema, desenvolver um plano de ação. No do, no executar, vou implementar a solução que eu pensei anteriormente, vou executar o plano de ação que eu pensei anteriormente. No check, no verificar ou no checar, eu vou ver se aquilo que eu fiz no processo anterior está dando certo, se está de acordo com o que eu planejei. E o action? Eu vou padronizar ou vou pensar em correções desse plano, né? Vou agir corretivamente ou vou replanejar para que isso se torne algo cíclico. É uma ferramenta de Agir, melhoria contínua. Pode falar. agir para padronizar, ou B, agir se tiver que fazer novamente. Fazer correções, talvez até mudar o planejamento, né? Refazer, replanejar ali, para você continuar fazendo isso como se fosse uma ferramenta cíclica, né? Então, a todo momento você está planejando, executando, verificando, corrigindo, agindo ali, talvez replanejando, executando de novo, para que você tenha uma melhoria contínua dentro do seu processo, né? Processo produtivo ou outro qualquer. Tira um print dessa imagem aí, para ficar. Eu vou tirar. Vamos ver se eu consigo copiar ela aqui e jogar no chat. Acho que fica melhor, porque aí você pega a imagem inteira. Se conseguir tirar. Dá para ver. Eu mandei no chat, Então, dá para baixar ela, ela fica inteira na tela do celular. Tá no serviço lá, como eu trabalho no computador, aí na hora que tava dando uma trégua lá, já ficava, entrava lá e o que eu fazia? Eu ficava pesquisando e depois jogava lá no chat GPT. O chat GPT montar, tipo assim, questões para mim da ITEC, aí do terceiro modo, ali ele montava e ia respondendo, sabe? Para pegar, tipo, manda questões para mim sobre o PDCA, sobre as contabilidades, sobre. Aí ficava fazendo, tipo, simulado, sabe? Fiz um monte de simulado. Fala para o chat GPT para ele procurar questões de prova do terceiro módulo do curso técnico de administração do GEAD, que aí ele deve encontrar alguma coisa e ele joga para você lá. Porque assim, as provas não são divulgadas, mas tem muita questão que rola pela internet e capaz ele conseguir encontrar para você. Então, eu coloquei lá para ele mandar um simulado para mim de questões da ITEC, terceiro módulo de administração. Ele mandou bastante questão bem parecida assim, com o que caiu na prova mesmo. Assim, sabe? Você tem que tomar cuidado, se você colocar ETEC, talvez ele vai procurar a questão da prova do vestibulinho, tá? Tenta ser bem específico. Fala que você quer do módulo 3 do curso de administração EAD do Centro Paula Souza. Amanhã eu vou dar uma olhada lá. Né? Tá. Mais alguma dúvida, meninos? A Damares já foi? Mais alguma dúvida, ela já Rafael? foi, só tá o Rafael agora. E Não, eu não, e você. amanhã eu vou dar uma treininha, amanhã vamos ver. Beleza. Você é meu aluno, você é aluno de outro professor? Xavier, Você é aluno do Ah, do Wilson? Wilson. é o Wilson Tá. Xavier, isso mesmo. Ele estava aqui até agora com a gente, mas ele estava no compromisso na escola também. Se tiver alguma dúvida, ele vai estar à disposição lá, manda por ETEC, que ele tem certeza que ele responde rapidinho. Isso, a gente ainda tá online, gente. Então, quem estiver ouvindo a gravação, né, depois for assistir, pode mandar um correio tech. Tá? Eu mando sim qualquer coisa. Beleza, meu amigo? Valeu, obrigado. Bom descanso para vocês aí. Beleza, bons estudos, Obrigada. bom descanso também. Boa prova, viu? Boa prova, isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Ale, até a próxima. Até. Tchau. Tchau.